Show. Essa gravação ela vai ficar presente no- na área de membros. Vocês receberam por e-mail. A gente está fazendo em parceria com o pessoal da Hero Spark, colocando o curso lá, colocando as aulas lá também. Vocês receberam também lá o cronograma. Estou sem microfone, estou ouvindo você. Show, obrigado, Patrícia. Vocês receberam lá também a- o cronograma. Por enquanto, tem cerca de 30 aulas que vão entrar na ementa, mas vão entrar mais, porque a coisa se ramifica, ela traz muito mais detalhes e na hora da prática vocês vão ver que tem soluçõezinhas a mais que vão surgindo no meio do caminho. E, claro, o principal, eu acredito que todos vocês já tenham no sangue aí, e é por isso que talvez vocês já estejam aqui, que é aquele tino, aquele empenho de se virar. Né? Isso é até uma temática que a gente comentava bastante aí em algumas equipes, que é a ideia do se virol. Se virol é quando o empreendedor ele tem que fazer acontecer e às vezes ele não tem os meios necessários que são os mais adequados, mas ele dá seu jeito. É aquela velha máxima, quem não tem cão caça com gato. Eu não sei se necessariamente o jargão é aplicável a isso, mas a gente faz disso necessário também. E hoje, vocês estão vendo aí que a gente está fazendo pelo Zoom. E essa conta do Zoom, ela é gratuita, então provavelmente ela vai limitar a gente aí perto dos 40 minutos. E eu até prefiro que seja assim. Para quem já participou de outros projetos comigo aí, o Matheus, a Patrícia, o Cauã acho que não entrou ainda aí. O Cauã vai vir aí também participar. Vocês já estão sabendo mais ou menos como é que funciona um projeto novo. Eu coloco no Zoom e normalmente a gente migra depois de algum tempo para outra plataforma que eu gosto de usar, que é hoje o Discord. O Discord ele é muito mais completo, ele tem inúmeras ferramentas e eu uso também para alguns projetos, até para estabelecer comunicação com as pessoas da equipe. Ele é bem prático, bem útil. Uh, ele ele é muito completo, ele é muito mais barato que outras ferramentas aí, até nos recursos pagos. E mesmo nos recursos gratuitos, a gente tem várias funcionalidades aí que são extremamente úteis para a gente e para quem vai trabalhar também usando computador, usando equipe remota. E a gente vai ver os prós e os contras e as diferenças que tem em cada projeto desse. Então hoje, o que a gente vai trazer? Eu preciso confessar para vocês uma coisa. Eu tenho sido impactado nas últimas semanas, nos últimos meses, com uma premissa. Antes eu preferia conhecer o conteúdo, conhecer a temática, conhecer as práticas para depois começar a fazer os primeiros testes. E eu estou vendo que se eu inverter essa lógica, funciona bem. E eu acho que isso se adequa principalmente para uma nova linha de empreendedorismo que tem surgido, que eu acho que vocês já ouviram bastante falar disso, que é startup. Startup nada mais é que aquele empreendedor sangue nos olhos que ele vai fazer para depois fazer os ajustes. E eu quero viver isso cada vez mais, porque isso tem trazido resultados interessantes, não só no desenvolvimento pessoal, mas também no profissional também. E é exatamente o que eu vou estimular para vocês aqui. Então, por isso, eu sei que alguns de vocês aí têm necessidades práticas, atuais nos negócios de vocês. Sei que alguns de vocês aí já estão com uma equipe remota, alguns de vocês são líderes de equipe também, alguns de vocês têm negócio próprio e negócios próprios. Então eu quero trazer especificamente conteúdos que são práticos para vocês. E como vocês vão ver lá na ementa das aulas, uma das coisas que eu vou priorizar é: primeiro a gente arruma a cama, para depois a gente receber visita. Isso a mãe da gente falava, né? Então vai arrumar sua cama porque tem visita chegando. Eu não entendi muito bem, mas hoje no empreendedorismo isso faz mais sentido. Por quê? Porque não adianta eu trazer clientes mais caros, se a parte de dentro, a organização interna, ela não está ajeitada. E nesse ajeito, né, nessa organização que a gente vai fazer, é necessário que a gente comece principalmente, não só pelos valores pessoais, ok? Mas também pela parte financeira. Se o meu financeiro estiver desregulado, se o meu financeiro estiver bagunçado, eu não vou ver resultados e provavelmente eu vou sofrer alguns problemas aí que são acumulativos. Né? Mas a gente vai falar isso mais daqui a pouquinho. Deixa eu ver quem entrou aí. O pessoal da Talent. A Amanda e o seu esposo estão aí, estão participando com a gente. Eles que são empresários aí, são de Belo Horizonte, se não me engano, acho que são de Belo Horizonte. E vão participar aí com a gente. E eles estão com vários negócios na mão aí. Vai ser uma experiência interessante aí na prática deles. E eu vou querer, com o tempo, óbvio, escutar a experiência de cada um de vocês, até pra gente saber como é que está sendo a aplicação e o que exatamente é mais necessário para vocês. A ideia do treinamento é justamente trazer o que vai ser útil. Eu cansei de falar muito de teoria,
Qualquer videozinho do YouTube vai falar e vai explicar o que, que é uma teoria. Mas na prática. A Patrícia de BH também, é vizinho dela aí. A parte prática, ela é mais útil para quem já está no campo de batalha. Então, vamos entender os princípios, os fundamentos, é muito legal. Mas a parte prática, para quem já está, como diz, com a espada na mão, ela é muito mais útil ali na hora de você viver o dia a dia. E a minha intenção é essa. E se por um acaso a demanda de vocês acabar mudando um pouco, tipo, Theo, a questão minha não é tanto financeira, mas é sobre como contratar. A gente pode antecipar uma live dessas e trocar o assunto, mesmo que ela não encaixe exatamente com as aulas que estão sendo liberadas lá na área de membros. A partir dessa semana, vão começar a cair as aulas mais teóricas, mas trazendo aplicações práticas também. E qualquer ajuste que for necessário, meus 2 ouvidos estão abertos e os meus olhos para lerem também as sugestões de vocês, até porque vocês são o alvo de serem servidos aqui. Porque eu sei que se vocês forem servidos aqui, eu consigo também servir os clientes de vocês com a qualidade que sai da mão de vocês. E isso é muito bom, esbarra com um propósito de vida meu. Mas vamos lá. Eu, como quem já participou aí de treinamentos comigo, eu gosto de usar o Zoom, eu abro a tela e às vezes eu uso o que está na minha tela aqui mesmo para poder trazer os exemplos. E a gente vai começar por uma coisa muito basicona, que é objetivos financeiros. Objetivos financeiros. A partir deles a gente vai traçar aí quais vão ser as opções, quais vão ser os passos, quais vão ser os ajustes que às vezes a gente tem que fazer dentro da nossa execução, tá? Vou abrir minha tela e espero que vocês acompanhem aí pela tela. Bom, vocês devem estar vendo aí minha área de trabalho, um pouco bagunçada, mas não tem problema. O que eu vim trazer para vocês aqui? Vou trazer, de início, o nosso velho bom amigo Excel. Eu lembro de uma vez que alguém falou assim, se tem coisas que deveriam ser ensinadas na escola é inteligência emocional, mercado financeiro e Excel. E eu dei risada na hora do Excel, mas eu falei, cara, é realmente muito verdade. Mas a gente não vai usar nada muito complexo com o Excel aqui. Como vocês já têm esse sangue de Cibirol, acredito que não seja nada muito complexo até vocês mesmos buscarem, coisa de 1, 2 horinhas que vocês pegarem no YouTube, aí vocês já vão conseguir pegar um treinamento básico e deslanchar no Excel. O Excel é um universo, então não queira entender ele inteiramente. Eu trabalho com ele já tem, cara, mais ou menos uns 20 anos e eu não sei tudo. Eu confesso que tem recurso que às vezes eu vou usar que eu tenho que parar, olhar lá um treinamento e ver uma aula, mas o YouTube tá aí repleto de vontade de ajudar a gente. Mas vamos lá, o que eu vou trazer com vocês aqui? A gente vai começar por uma meta, por um objetivo financeiro. Qual é o objetivo? A gente precisa nortear quais vão ser os princípios que a gente vai colocar esse objetivo financeiro. Há quem diga que o objetivo de todo negócio é dar lucro. E eu digo que esse é um dos principais objetivos, mas talvez não o principal objetivo. O principal objetivo é cumprir a causa empreendedora de quem está criando o negócio. Mas o segundo objetivo, eu posso dizer talvez ali com um pouco de ousadia, é ter lucro sim, para que o negócio seja sustentável e para que ele se propague. Então não basta apenas bancar os custos, é necessário ter, claro, o lucro. É necessário a gente sobrar a reserva do dinheiro, sobrar a gordurinha, não para a gente gastar só com doce de amendoim, milhopan e pipoca. Não, mas para que o negócio cresça. Então a gente vai ter que encarar sim o negócio como sendo uma pessoa que tenha um bolso próprio. Assim como a gente que é dono do negócio, a gente tem que encarar nós sendo uma outra pessoa com um outro bolso próprio. E a gente vai ver os exemplos aqui hoje. Mas vamos começar como um objetivo. A gente vai chutar um valor aí que vai ser como sendo o objetivo do ano, independente do seu negócio. Não se assuste com os valores por ser baixos demais ou altos demais. A gente vai trabalhar com situações também hipotéticas aqui, mas que são aplicáveis na maioria dos negócios aí que tem essas 3 premissas aqui que vocês já ouviram falar, que é margem, escala e recorrência. O que são isso? Se vocês prestarem atenção em outras aulas que a gente vai falar disso, ou talvez vocês já conheçam isso, a margem é o quanto sobra depois que você vende o produto. Pagou os custos do produto, recebeu do cliente, ok, quanto vai sobrar ali de margem? Qual que é o percentual dessa margem? E tem gente que confunde isso, é bizarro, mas isso não é tão difundido. Vou dar um exemplo. Se o seu custo de produto é R$5, vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um pendrive. Se esse pendrive meu custa R$5 e eu vendo ele a 10, quer dizer que eu estou tendo também 5 de lucro. Alguns vão dizer assim, cara, você está tendo 100% de lucro. Mas não, eu estou tendo 50% de lucro, porque o preço é 10 e apenas 50
é a minha margem de lucro, tá? Então não confundam isso, não comparem com o preço de custo para dobrar isso e colocar e falar, estou tendo 100% de lucro. Não, a conta é outra, tá? Mas não vamos chegar lá. A margem é o que fica no seu bolso. A escala são quanto eu consigo expandir em vendas. Se eu tenho que fazer um hambúrguer e eu vendo um hambúrguer, vocês já devem desconfiar que eu não tenho 12 mãos para fazer 500 hambúrgueres em uma hora. Eu vou fazer menos do que isso. Então a minha escala é limitada quando o meu trabalho, aquilo que eu vendo, depende de uma mão de obra. Agora, e se for uma planilha, um arquivo, essa planilha que eu estou montando, se eu quiser vender ela, basta eu copiar e colar ou automatizar isso dentro do computador, dentro da internet. Para quem pagar já receber isso de maneira automática, eu consigo aumentar a minha escala. Cada nova planilha eu consigo colocar isso de uma maneira mais propagada, uma quantidade muito maior, sem precisar eu ter que criar uma nova planilha, ou sem precisar de eu ter que contratar uma pessoa a mais a cada 10 planilhas, por exemplo. No hambúrguer, se uma pessoa faz 10 hambúrgueres por hora, se eu quiser vender 20, eu tenho que contratar uma segunda pessoa. Então eu não tenho uma escala, eu tenho uma escalonagem. Em vez de ser escalável, é escalonável esse negócio, tá? E a recorrência, claro, que é quantas vezes esse cliente compra de mim. Alguns vão chamar de LTV, que é o Lifetime Value, é o quanto tempo esse cliente vai ficar sendo cliente de você e quanto que ele vai gastar nessa jornada toda. E isso é importantíssimo, porque às vezes a gente faz uma venda, eu vendo lá meu pendrive para ele, dou tchau para ele e nunca mais eu quero saber dessa vida desse cliente. Mas se eu mantiver um relacionamento com ele, eu consigo vender não só o pendrive, mas um post-it, um computador, um smartphone. Eu passo a ser um canal de confiança para ele e a recorrência ela entra não só no mesmo produto, mas também em produtos diferentes. Então a gente tem essas três bases aí, ou três nortes para a gente poder nortear aí o que é um bom objetivo financeiro. E vamos chutar um valor. Vou colocar aqui um valor e a gente vai trabalhar em cima dele como base. Poxa, Theo, eu tenho um negócio aqui, meu negócio fatura aí, sei lá, 50 mil no mês. Tá, então quanto você quer faturar no ano? Eu quero faturar 500 mil, mas isso eu consigo bater em 10 meses. Será? A gente vai fazer essas contas aqui. Vou colocar aí uma meta, então, de 200 mil. 200 mil, opa, vírgula não, ponto. 200 mil vai ser a nossa base aí, pra gente poder ter uma noção de onde a gente quer chegar. Lembrando que é um objetivo, mas os objetivos, assim como dizia a profeta Dilma, ou a filósofa Dilma, a gente dobra a meta depois. Então, vamos colocar aqui 200 mil. Quais as contas que eu tenho que fazer se isso é alcançável no meu negócio ou não? Vamos supor que eu tenho um produto. Eu vendo esse produto a R$1.000. Se eu simplesmente pegar um produto desse e vender, para eu bater os meus 200 mil de faturamento, eu tenho que vender 200 desse produto. Por quê? Porque 200 produtos de R$1.000 vão dar 200 mil de faturamento. Show! Então eu tenho, se o meu ticket for R$1.000, quantos produtos eu tenho que vender? 200. E se o meu produto, se eu tiver um outro produto de 500, esse número dobra, eu tenho que vender 400. Entende que a conta vai mudando conforme eu vou mudando a quantidade de tickets aqui? Ah, mas Theo, eu quero fazer o inverso. Eu quero dobrar o meu valor. Vou trocar aqui a ordem. Opa. O Excel tem dessas coisas. Em vez do meu produto custar 1.000, eu quero criar um outro produto de 2.000. Ótimo, eu só preciso vender 100 dele. E agora de 4.000? Mas Theo, eu não tenho um produto de 4.000. Vamos fazer um produto de 8.000. Theo, eu não tenho produto de 8.000. Mas olha quanto menos você tem que vender. 25 itens de um produto de 8.000. Mas Theo, eu não tenho produto de 8.000. E se você criasse? Com o mesmo serviço, com o mesmo produto que você cria, uma qualidade maior, ou um combo, ou algum tipo de valor agregado dentro do seu produto, talvez você consiga bater isso aqui. Tá, a gente vai chegar aqui então variações do quanto você precisa vender dividido pela quantidade de ticket, quantos produtos eu precisaria vender aqui para que eu batesse a minha meta de 200 mil. Então aqui vamos colocar preço e aqui quantidade. E aí eu vou trabalhar dentro dessas opções. Cara, vamos supor que o meu produto é um hambúrguer, tá? E o meu hambúrguer é infinito. Eu só copio e colo ele e eu vou ter hambúrgueres infinitos. Não, brincadeira. Vamos brincar com a planilha aqui. Uma planilha que vale R$1.000. Se eu vender essa planilha 1 a 1, eu tenho que fazer 200 vendas dessa planilha para ter os 200 mil. Mas, e se eu vender essa planilha por R$2.000 e vender ela para empresas?
Pode ser. As empresas vão ter R$ 200 mil e eu consigo talvez fazer essa venda no B2B, que é business to business, empresa para empresa, e conseguir aí colocar 100 vendas aí para rodar. E se eu vender essa planilha por R$ 4.000 e chamar ela de sistema? E aí eu só preciso arranjar 50 empresas. Entende que você pode ir modelando para saber, talvez, criar um novo produto e com isso alcançar um novo caminho para você bater os 200 mil de vendas. A partir daqui, vamos supor que a gente vai definir então B2B, que é business to business. A gente vai vender esse pacote sistema de estoque, vamos chamar assim porque é uma planilha comum, quem sabe seja um sistema de estoque. Esse sistema de estoque, então, ele vai custar R$ 4.000 e eu preciso, então, de 50 vendas dessa planilha. Só que isso é a minha meta, 200 mil no ano. Quantas vendas no mês eu preciso fazer? Isso é fácil. Eu vou pegar as minhas 50 e dividir por quantos meses? Por 12. Então, eu pego aqui 50 vendas de R$ 4.000 e divido elas por 12. Eu tenho que fazer 4,1 vendas por mês. Quase 5 vendas. 5 vendas por mês, show de bola, já melhorou. 5 vendas por mês é mais fácil de fazer. Quantas vendas por dia eu tenho que fazer? Mas não dá para dividir 5 por 30 dias. Talvez dê, mas tem 4 semanas. Ok, então se eu fizer uma venda, vírgula alguma coisinha por semana, tá excelente. Quantas empresas será que eu tenho que buscar para fazer uma venda por semana? Poxa, um cliente só pagando 4.000. É um cliente pagando 4.000 para eu ter 200 mil de faturamento com esse produto. Eu não estou isentando os outros produtos. Então vocês começam a perceber que se eu dividir esse abacaxi em pedaços menores, a coisa começa a ficar viável. Muitas pessoas na internet sonham com um negócio de 200 mil de faturamento. Meu Deus, isso é muito dinheiro. Não é. Não é, porque você está contando isso em qual período de tempo. Né? E você vai perceber que não é tão difícil assim você organizar os seus processos para que você divida em pedaços menores e coma um pedaço de cada vez. Todo mundo já deve ter ouvido de mim a ideia a história do cara que comeu um avião. Ele não comeu tudo de uma vez, ele saiu dividindo em pequenos pedacinhos e moendo em cima da comida. E depois de um certo tempo ele comeu um avião inteiro. Mas ele fez isso tão devagarzinho, tão cortadinho que ele não percebeu. Eu espero que não tenha percebido. Esse aqui é o princípio. É assim que a gente vai fazer um planejamento para cada produto. E entenda que, se você vende artigos eletrônicos, cada produto você pode desenhar uma meta geral e uma meta para cada produto. Para que, nos 4.000 de vendas, poxa, normalmente eu consigo vender aí um por mês. Pô, legal. Mas o de 500 eu consigo vender aí uns 30 por mês. Pô, show de bola. Se você tem mais de um produto, mais de um ticket, some esses produtos e trabalhe em estratégias diferentes para cada um. E isso vai facilitar muito o seu ganho. Muito, muito, muito o seu ganho, tá? E você vai perceber, talvez, que alguns desses serviços que você faz, eles demandam uma escalonagem em vez de uma escala. Pode ser que você gaste muito tempo com um produto ou com um serviço e ele não te dê um retorno que compense. E aí você faz o quê? Remove esse produto daqui. Mas eu vou parar de trabalhar com esse produto? Claro, você pega aquele produtinho, aquele serviço que compõe 80% do seu faturamento e foca nele. Isso chama-se regra de Pareto. E eu já vou deixar a primeira recomendação de livro aí, que eu gosto de recomendar livros no meio do caminho, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, do Timothy Ferriss, ou do Tim Ferriss. E ele dá extremamente detalhada, de forma detalhada, o exemplo da aplicação da regra de Pareto. Quanto a você ter uma gama de 100 clientes, se você for colocar na ponta do lápis, pode ser que apenas 20%, apenas 20 desses clientes representam 80% do seu faturamento. E aí vem a pergunta de ouro. Por que você gasta tempo e recurso com os outros clientes? Não faz sentido. E realmente não faz sentido mesmo. Tá? Isso faz parte da especialização que você vai ter ali. Bom, temos aí então um cenário. O que vem aí, Theo? Poxa, eu tenho aí uma meta agora então para atingir 200 mil de faturamento no ano. Eu quero fazer uma venda por mês, uma venda por semana nesse produto. Esse produto custa 4.000, eu tenho que fazer 50 vendas aí no final do ano, pelo menos. Dá pra fazer menos? Óbvio que dá, né? Dependendo da escala que eu faça isso, se eu contratar uma equipe de vendas, mas a gente vai dizer que é no ano. Show. A gente vai organizar esse dinheiro agora. A cada venda que você tiver, você precisa ter o registro dela e mais. Não é só de todas as vendas que você fez no final do mês. Você precisa ter
ter os números do ciclo. Ciclo é o quê? É todo o ciclo que envolve compra e venda e lucro desse produto. Quanto vai me custar para eu comprar esse pendrive? Ele me custa R$5. Então, esses R$5 de custo já entrou no começo do meu ciclo. Eu compro por 5, vendo ele por 10, e dos 5 de lucro que me sobra, que me resta, eu preciso pagar imposto, eu preciso pagar a caixinha que eu comprei para colocar ali dentro, eu preciso pagar o selo para mandar isso pelo correio. E eu preciso sim registrar isso por ciclo e por fluxo mensal. E aí a gente vem para essa outra aba de planilha. Lembrando que essa planilha aqui ela é de exemplo e eu vou deixar ela disponível para vocês lá na área de alunos, mando para vocês depois. Mas antes da gente avançar aqui, eu queria saber se alguém tem uma dúvida aí. Apesar da gente colocar as dúvidas para depois, mas queria saber se ficou claro ou se tem alguma dúvida muito gritante aí. Se tiver alguém, por gentileza, podem abrir o microfone aí que a gente vai fazer um tira-teima. Não? Show. Vamos passar então para frente. Essa planilha aqui é de ciclo. Ciclo quer dizer o quê? O custo do meu produto e a venda dele. Eu não coloquei o nome do produto, eu não coloquei que origem que é esse produto, eu estou simulando para que você faça isso com o seu produto e com o seu serviço. Pode ser produto ou pode ser serviço, tanto faz. Exige custos, exige custos. Ah, Theo, eu faço artesanato, eu não tenho custo. Óbvio que tem custo, você precisa da linha, você precisa da agulha, você precisa da energia elétrica que talvez você está usando ali na sua mesa. Você tem vários outros custos menores que, se forem diluídos, vão dar 0,0 alguns centavos por cada produto. Mas eles existem. E eles precisam ser quantificados. Show, fica à vontade, Israel. Vamos lá. Custos. Você precisa sim ter em mente duas categorias de custos do produto. São as categorias de custo sobre preço final do produto e os custos de produção. Theo, e esse preço de venda? Você que escolhe. Quem coloca o preço do produto ou do serviço é você. Sempre vai ser você e tem que ser você. Ah, mas o mercado define. Óbvio, ele vai influenciar, mas quem determina no final das contas é você. Se vai ter gente comprando ou não, esperemos que sim. Essa planilha, então, as partes que estão brancas, você pode alterar ela normalmente. As partes que estão cinzas, elas têm algumas continhas aqui de fórmulas bem simples, tá? Eu não trabalhei com fórmulas complexas, que vocês podem alterar. Qualquer um que vai ter com uma compreensão básica aí no Excel, com algumas aulinhas, sei lá, 20 minutinhos de aulinha de Excel, você já vai entender essas fórmulas aqui, são fórmulas bem básicas. A gente tem custo sobre o preço final do produto. O que quer dizer isso? Quando você paga, por exemplo, a taxa do cartão lá da sua operação, seja um infoproduto ou um produto físico, você precisa pagar um percentual para essa maquininha do cartão. No caso que eu coloquei 5%. E eu simulei um produto valendo aqui R$14,50. Desses R$14,50, 5% é dos R$14,50. Isso quer dizer que se eu colocar aqui para R$100, serão 5% dos R$100. Não é do custo do produto. Isso quer dizer que se você está fazendo um artesanato, você vai pagar um percentual para a maquininha de cartão, não é do seu custo fixo, não é do seu custo de produção, é do seu custo sobre o preço final. Você paga 50 centavos de linha, e aí você queria pagar um preço fixo do cartão. Poxa, o cartão está me cobrando aí 50 centavos, eu aumentei o preço, está me cobrando mais. É porque é sobre sobre o custo de preço final. Tá? Outra coisa, imposto. É a mesma coisa. O imposto não quer saber quanto você tem de lucro, ele quer saber do preço que você vende. É em cima do seu faturamento. É do preço de nota que você emite. Então, o imposto ele vai tomar uma boa mordida aí do seu lucro final também. Tá? Só que o seu lucro precisa estar mirando acima desses custos. Acima dos custos sobre o preço final e acima dos custos de produção. Então, se eu inventei um produto aqui que eu pago imposto 15%, operação de cartão 5%, eu gasto tinta, papel, prego, embalagem, eu não sei que produto que é esse, mas aqui ele vai ter custos fixos. Eu tenho de custo fixo R$3,49 e eu tenho de custo sobre o preço final, ou custos operacionais, de R$20. Isso quer dizer que é um baita produto, e aí você vai entender por que às vezes a gasolina sai muito cara e a Petrobras fala assim, não, mas aqui estava saindo baratinha. São um acúmulo de impostos e um acúmulo de taxas que vem sobre o custo do produto, sobre o valor de venda do produto. Elas vão se somando e isso faz com que só o percentual que você tem que pagar aqui em cima do preço de venda é muito maior do que o próprio custo de produto. Tá? Então, cuidado com essa diferenciação de contas. Não coloque tudo numa conta só.
Você não pode colocar tudo na mesma linha e somar tudo, porque esses 15%, a taxa de operação de cartão e qualquer outro que você tenha, às vezes um aplicativo, um sistema que cobre em cima do seu preço de venda, você tem que colocar dentro dessa categoria aqui. E aí a gente vai ter o custo total de venda e lucro líquido. Esse, no caso de um produto de R$ 100, você tem aí então R$ 23,49 de custo total. E de lucro líquido, R$ 76,51. Aí você tem 76% aí. Ah, mas eu quero baixar metade do preço. Ótimo, você vai ter R$ 36. Mas como assim, Theo? É percentual, lembra? A mesma coisa no produto 2 aqui. Você precisa ter isso aqui em mente, por quê? Quando você vai fazer o fluxo mensal, você vai ter também outras categorias. E eu vou descer aqui um pouquinho essa planilha para a lateral. Isso aqui vai para vocês também no mesmo modelo. Que é o chamado fluxo mensal. Todas as empresas precisam fazer isso aqui. Que é somar quais são os produtos que foram vendidos naquele mês, quais são os serviços, a quantidade deles e o total. Ah, Theo, então eu vou pegar no final do mês e vou somar todos os produtos e ver quanto que deu faturamento, pegar todas as despesas e somar um e somar outro. Não é? Correto. Mas se você não registrar, eu duvido que lá no dia 30 você vai lembrar o que foi vendido no dia 2, principalmente se você tem mais de um produto, mais de um serviço. Se você tem várias operações de vendas no dia, você pode ficar desregulado e eu acredito que você vai ficar desregulado. Por isso que esse fluxo mensal, ele é alimentado por um outro fluxo diário que você tem que fazer, que é o fluxo de caixa, é o caixa diário. Fechamento de caixa, ele precisa ser diário. Tá? Às vezes tem empresas que fazem fechamento de caixa até depois da própria venda. Fechou a venda, fecha o caixa. Fechou a venda, fecha o caixa. Para quê? Para você ter um registro. Alimentar o registro com essas informações é o que vai manter um vínculo de realidade do que está na planilha e com a realidade factual. As contas precisam bater. Cada centavo precisa bater. Não está batendo, Theo. Está sobrando 5 centavos em algum lugar que eu não sei como. Aonde? Revise todas as contas, porque esses 5 centavos precisam aparecer. Pode ser que você somou alguma coisa errada, pode ser que você quantificou alguma coisa errada, mas ele precisa aparecer. Matemática é uma ciência praticamente exata. 2 mais 2 vai dar alguma coisa muito próximo de 4 aí. E a gente pode confiar nisso também. Então a gente tem aqui as receitas. Quais são os produtos que foram vendidos e a quantidade que eles foram vendidos. Eu tenho aqui então um total de um produto 1 e o total do produto 2. Eu preciso separar, Theo? Precisa. Se você for mais inteligente ainda, nas próximas aulas você vai ver que compensa você separar até os dias que vendem mais, para você poder fazer análise. Vai que nessa você descobre que 90% das suas vendas ocorrem na terça e na quarta-feira. Você tem uma oportunidade aí. Pode ser que na terça e na quarta-feira você melhore sua equipe nesses dias. Pode ser que você nem precise abrir nos outros dias. Então você precisa ficar atento a isso. Para que você possa mensurar. Quem não mensura, não gerencia. Você precisa, no mínimo, saber qual a sua idade para você saber se você está ficando mais velho, muito mais velho do que aparenta ou não. Vamos lá, qual que é a outra parte aqui do fluxo? Isso aqui é o fluxo padrão, tá, gente? A gente tem despesas fixas e despesas variáveis. E uma coisa que me confundia também, o que é despesa fixa e variável? Ah, fixa é aquela que é valor fixo e a variável que é valor variável. Não. Eu aprendi que dentro da contabilidade o que é despesa variável é aquela que pode aparecer vez ou outra. Poxa, a minha conta de luz aqui, vamos colocar aqui, conta de luz. Conta de energia. Energia elétrica. Nesse mês aqui ela veio com R$ 550. Mês que vem, pode ser que ela venha 490. Ah, então é uma despesa variável. Não, ela é uma despesa fixa porque ela sempre vai vir. Todo mês ela vai vir. Então ela entra na categoria de despesas fixas. E as despesas variáveis vão acontecer uma vez ou outra. É uma reforma da fachada, uma manutenção de um computador, é um celular que você precisou comprar para algum funcionário. Então essas despesas que vão entrar de vez em quando ou não, elas entram nas variáveis e a despesa fixa. Somando as duas, então eu somei essas duas aqui, deu 7.500 e todas essas aqui deu 1.350. A soma dessas duas deu 8.900. Mas e o faturamento total? As vendas totais entraram em 41.057. Tá batendo essas contas aqui? Depende. Se eu tiver preenchido corretamente os impostos, se eu tiver preenchido o Prolabore corretamente, se eu tiver preenchido todos os meus custos aqui também, que lembrem,
A gente vai estar puxando dessas aqui também. Taxa de operação de cartão, você precisa ter também esse valor, né? Eu vou ter uma noção muito mais clara do que está acontecendo dentro do meu mês e provavelmente eu vou conseguir tomar melhores decisões dentro do meu caixa, tá? Então eu preciso preencher aqui quais são as despesas fixas. Imposto é uma despesa fixa? É. Deixa eu ver aqui, alguém explica sobre Prolabore. Prolabore, vamos pensar assim, eu vendi o meu pendrive por R$ 10. Isso quer dizer que eu tenho R$ 10 na minha mão aqui agora. E aí eu penso assim, poxa, eu compro ele por 5, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os outros 5, colocar no meu bolso e comprar ele de pipoca. Isso é o que muita gente faz. Por quê? Porque é meu lucro. O lucro é meu, a empresa é minha. Prolabore é quando eu não faço isso e defino assim pra mim. Eu vou vender pendrive o mês inteiro e eu vou tirar pra mim, que sou o dono, apenas R$ 100. E o restante do dinheiro? Entra e fica no caixa. Vira capital de giro. Pra quê? A cada pendrive que eu compre, eu vou alimentando esse caixa para que eu possa comprar mais pendrives de uma vez. Porque se eu só tenho R$ 10 para começar esse negócio, eu vou comprar 2 pendrives e vou vender eles e eu vou ter R$ 20 no final das contas. Mas e se desses R$ 20 eu guardar só 50 centavos para mim? E eu vou ter muito mais dinheiro para comprar mais pendrives. Eu vou aumentando o meu poder, eu vou escalando o meu negócio, eu vou capitalizando a minha empresa. Então, Prolabore é quando eu vou definir um valor fixo para o dono receber. E isso tem que estar dentro, óbvio, da realidade do caixa, tá? Normalmente, você coloca aí um valor que não vá sufocar o seu caixa. Você, às vezes, define até o quanto você vai deixar no caixa da empresa antes. Eu tenho uma prática que é de deixar, às vezes, 20, 30, 50% da venda bruta no próprio caixa da empresa para deixar ela crescendo, deixar a empresa crescendo. Não sei se ficou claro, se tiver ficado, você pode me dizer aí. A Prolabore é o salário do dono do negócio, exatamente. Vem de laborar, de trabalhar. Só confirma para mim. Esse é o nosso erro. Corrigir. Muito bom. O Prolabore você define antes e vai ser o seu salário, literalmente. É como se fosse uma conta do mesmo jeito que é a energia de luz, a conta de luz. Você vai definir um valor fixo. Mas e aí? Você nunca vai colocar esse dinheiro no bolso? Vai. Às vezes, dependendo da sua empresa, dependendo da sua contabilidade, você vai fazer isso a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez no ano. As grandes empresas fazem isso e a gente conhece isso como dividendos que as ações de grandes empresas pagam. Elas não pagam a ação todo dia, um dividendo todo dia. Elas dividem os lucros de tempos em tempos. A divisão de lucros ela é feita de 3, 6, 12 meses, às vezes mais de 12 meses, às vezes 2 anos. Depende da configuração que você estiver fazendo. Tá? Mas pegar o lucro todo e dividir mensalmente não é uma prática saudável. Isso é uma prática mais cultural brasileira. Tá? Mas que você pode fazer sim, se você tiver o controle. Coloca o Prolabore. Coloca o Prolabore e o que for acumulando no caixa, depois você divide os lucros. Vira uma bonificação para o próprio dono aí, tá? E você vai ver que o seu caixa vai respirar bastante depois disso aí. Qualquer coisa, a gente pode bater papo sobre isso aí depois também. Depois eu vou anotar e colocar uma aula só sobre Prolabore aí e colocar na planilha, mostrar os erros e acertos, fazer simulações com isso também. Por falar em simulações, o que você vai fazer? Tem aqui as despesas fixas? Tem. Tem as despesas variáveis? Tem também. Mas elas são variáveis, pode ser que eu não saiba quando que ela vai vir. Mas, Theo, eu sei que todo mês de outubro eu tenho que trocar, sei lá, eu tenho que trocar a tinta da parede. Porque, na minha cabeça, um ano eu tenho que trocar essa tinta. A cada ano eu tenho que trocar essa tinta. Então eu tenho uma despesa variável que aparece de vez em quando. Se você consegue prever que ela vai surgir em algum momento, faça um fluxo do mês para os próximos meses. Copie isso aqui. A gente está em junho. Faça de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, de dezembro. Depois faça de janeiro do ano que vem, fevereiro do ano que vem. E vá preenchendo com as contas que você sabe que costumam vir. Mas eu não sei quanto que eu vou gastar de energia em dezembro. Você tem uma média. Você tem uma média baseada nas contas anteriores. E aí você consegue ter previsibilidade de quanto você precisa para o seu caixa estar saudável. Isso já vai te dar um rumo e um norte e uma segurança muito maior. Isso é a base para você fazer simulação, para você fazer gestão futura aí. Todas as empresas fazem isso, tá? Vamos lá. Momento do projeto. Esse aqui é um bônusinho, que é só porque eu faço isso. Cada mudança que você vai fazer no seu negócio, compensa você estar analisando quais são as etapas que você precisa. Poxa, eu quero contratar um time de vendas. O que eu preciso para contratar um time de vendas? Eu quero
contratar pessoas, eu tenho que fazer entrevista, eu tenho que supervisionar o que eles estão fazendo, eu tenho que treinar eles, eu tenho que colocar um líder lá para poder tomar conta deles e pegar os relatórios para poder supervisionar isso de tempos em tempos. Então eu vou colocar essas etapas, vou desenhar essas etapas aqui, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, e eu vou preenchendo aqui de acordo com a data. Ó, que eu coloquei 16 de dezembro, né? Que isso aqui é antigo. Essa planilha eu uso também em outras coisas. Vou colocar aqui dia 10 de 6. 10 de 6 de 2022. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Concessionária automotiva. Criar um novo negócio. Quais são as etapas que eu desenhei para esse negócio? Eu vou criar, vou planejar, vou construir, primeiro testes e automatizar. Então, se eu estou na etapa da criação, eu vou colocar de cinza. Qual cinza? Esse cinza aqui. Vou pegar aqui, coloquei. Você não precisa do Excel. Entenda que você não precisa do Excel. Um caderninho te resolve isso. Basta que você consiga olhar isso. Tá? Então eu vou desenhar a. Vamos ver. Desenhar o planejamento financeiro de uma concessionária. Ótimo. Vou fazer cinza até a próxima data. Depois eu vou para planejamento. Cheguei no planejamento, quanto tempo vai demorar? Não interessa. O interessa é que você esteja sempre acompanhando o andamento disso. Tá? E organizando. Isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. E sempre pensando qual vai ser a próxima data que eu tenho uma próxima ação. Tá? E, bizarramente, eu coloco o prazo de 40 minutos, mas eu sempre fico com um gostinho de quero mais, né? Que é uma coisa assim, eu tenho mais coisas para passar e, enfim, o mundo da gestão é um universo. Eu tô notando que a gente tem aí cerca de 1 minuto e meio. E eu queria saber se até aqui a gente tem dúvidas a respeito do que a gente falou. Se vocês têm alguma dúvida a respeito do que vocês falaram. A gente está falando sobre planejamento, sobre norte financeiro, sobre metas financeiras, porque isso é necessário para qualquer negócio. Para quem trabalha com infoproduto, isso é necessário. Para quem trabalha com venda de serviço, isso é necessário. Para quem trabalha com venda de produtos físicos, isso é necessário também. Tá? Lembrando que objetivo financeiro é de onde você vai partir. Você não tem rumo, lembrando do gato de Cheshire e da Alice, se você não tem um destino, qualquer caminho vai servir. Você não vai saber se você está melhorando ou não. O ciclo de venda e o fluxo de caixa é necessário também, todo o negócio. E eu vou colocar essas planilhas aqui. Essa planilha desse jeitinho lá na área de alunos. Vocês vão ver lá no espacinho da live de hoje, tá? Junto com a gravação dessa live. No mais, eu estou à disposição aí para vocês no privado. E a gente pode conversar aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar aí que eu estou à disposição. E a gente se vê na sexta-feira que vem. Lembrando que na segunda-feira e na sexta, se não me engano, acho que tem aula caindo lá para vocês. Vocês vão ser notificados lá, dentro da área de alunos. Ok? Gente, muitíssimo obrigado pelo coração disposto de vocês e pela atenção. Qualquer coisa, tô aí no privado para vocês. Forte abraço e até mais. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado, Cauã.